Livrecast, o podcast do Livro Reportagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andréa Liarte e está começando mais um TrumaCast, o podcast do Livro Reportagem. Me diga uma coisa, você já leu algum livro reportagem? No episódio de hoje, nós iremos conhecer a estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, Maíra Soares, e também o professor de matemática, Lorival Neto. Os dois são apaixonados por esse gênero literário. Eu conversei com a Maíra pela internet e ela me falou sobre sua paixão por esse gênero literário. Eu gosto de biografias, porque principalmente quando é de uma personalidade que me chama a atenção, né? A biografia vem para mostrar alguns lados da pessoa que a gente nem imaginava que teria, né? E é isso que eu gosto. A gente percebe várias nuances dessa pessoa e a gente também vai perceber como leitor e como talvez um admirador daquela personalidade, alguns efeitos ou algumas qualidades, algumas situações que a pessoa enfrentou, que talvez a gente também tenha enfrentado, assim. Eu gosto disso nas biografias. Eu me encontrei com Lorival Neto em um bar muito conhecido de Imperatriz, o Peixe Podre. Ele é dono desse ponto cultural. Lorival é apaixonado pela música e um grande colecionador de vinis, biografias e revistas. Sabe tudo sobre o mundo musical. Cheguei a conhecer o seu acervo e na entrevista ele me disse o motivo dele começar a gostar de biografias. Primeiro, para saber a respeito dos artistas os quais eu coleciono há mais de 25 anos. Aí eu comecei a buscar biografias, ser presenteado com biografias. Aí hoje eu tenho tudo isso em acervo, tenho em PDF, tenho em material físico. Em PDF eu tenho 1.800 biografias e em físicas eu devo ter pelo menos umas 100. Maíra contou para mim que a sua paixão pelo mundo do livro-reportagem começou ainda na universidade. O professor Alexandre é um grande incentivador do livro-reportagem, né? Até tanto que ele tem um grupo Jornalismo de Fôlego, né? Falando do livro-reportagem, da grande reportagem, né? A minha turma pegou a disciplina de jornalismo impresso a primeira semana antes da pandemia, aí depois veio a pandemia, passou aquele tempo sem aula e a gente retornou com as aulas no formato remoto, né? Então, foi nesse período ali que o professor, nesse semestre dessa disciplina de jornalismo impresso, o professor Alexandre ele sempre incentivava os alunos a buscarem livros reportagens, procurarem autores de livros reportagens, jornalistas, né? Ele mostrava trechos, ele colocava vídeos para a gente assistir, fazer discussões em cima daquilo, e eu sempre achei interessante. Então, começou especificamente nessa disciplina de jornalismo impresso com o professor Alexandre, né? Então, que eu comprei o livro o primeiro que eu comprei foi o da Daniela Arbex, né? Os Dois Mundos de Isabel. Aí depois eu comprei outro do Fernando Moraes, que é o do Chateau, né? E por aí vai. Lorival é fã do jornalista de cultura Nelson Mota. Ele conta agora pra gente como conheceu o mundo das biografias, principalmente as musicais. Eu estava em Palmas há uns 12, 14 anos atrás, numa feira de livros, aí estava lá sendo lançada essa biografia em específico. Aí eu comprei e foi a primeira que eu tive. Logo depois foi lançada a do Roberto Carlos, aquela não autorizada do Roberto Carlos. Aí eu comprei essas duas, me apaixonei automaticamente pelas duas, aí foi o pontapé inicial para mim começar a colecionar. Maíra é fã da jornalista e escritora mineira Daniela Arbex, aquela que escreveu o Holocausto Brasileiro e Todo Dia, a Mesma Noite, sobre a Boate Kiss. Mas Maíra disse que o primeiro livro que teve contato foi uma biografia escrita pela Daniela Arbex, Os Dois Mundos de Isabel. O primeiro que eu li foi Os Dois Mundos de Isabel. Eu resolvi começar com essa obra dela, que é um pouco mais biográfica, porque o Holocausto Brasileiro é um tema um pouco mais forte, um pouco mais pesado, né? Cova 312 também é um tema um pouco mais pesado, também Todo Dia, a Mesma Noite, também tem esse tema um pouco mais na tragédia, então resolvi começar por um livro um pouco mais biográfico, entender mesmo quem é a Isabel, que a Daniela Arbex retrata, que esse é o primeiro livro dela um pouco mais biográfico, que as outras obras dela sempre estão retratando ali pessoas, só que o pano de fundo, o contexto é uma tragédia, né?
é alguma situação social um pouco alarmante, que desperta a nossa atenção por causa desse contexto social. Então, eu resolvi começar com um livro um pouco mais básico, né? Lorival explicou que não foca em um só gênero musical quando está lendo as biografias. Vamos entender como ele faz. Quando eu paro para ler a biografia, vai muito também do momento que eu estou vivendo. Aí, às vezes eu estou lendo, eu não me foco muito em um gênero, porque eu coleciono todos os gêneros, todos. Aí tem momento que eu estou mais pro chorinho, outra hora é para MPB, outra hora é pro samba, outra hora é pro rock, outra hora para a velha guarda da música brasileira, entendeu? Aí eu não tenho um foco em si. Eu direciono para todos os lados quando se trata de biografias. Pedi para a Maíra ler um trecho do livro de Daniela Arbex que ela mais gosta. E ela leu um trecho do livro Os Dois Mundos de Isabel. Ela coloca assim: desde esse episódio com Dona Isabel, houve ainda outros cruciais ao longo da minha vida. Nunca mais duvidei nem do amparo espiritual, nem tampouco do potencial do jornalismo de qualidade. Nem tive mais nenhuma dúvida sobre o que deveria fazer. Se o que eu estivesse investigando fosse de interesse público e socialmente relevante, eu não hesitaria em seguir em frente, apesar dos riscos e advertências. Dona Isabel me fez compreender que ninguém está sozinho. Essa é a parte que me tocou profundamente, até chorei no fim do livro, porque Daniela Arbex, ela vem falando de espiritualidade, né, falando sobre religião, mas ela vem também falando que o jornalismo não se constrói sozinho. Lorival me disse que tem um método particular para mergulhar bem fundo na biografia que ele está lendo naquele momento. Por exemplo, a biografia do Roberto Carlos. Olha só como ele faz. Porque a do Roberto Carlos, 80% da biografia conta na história da música brasileira. 80%. E os 20% só conta a história do Roberto Carlos. Enquanto você vai lendo a biografia do Roberto, o ideal é você indo buscando os artistas associados ao Roberto Carlos na biografia e pesquisando a respeito, baixando discografias, baixando as biografias paralelas e principalmente as músicas citadas na biografia. Eu na época que eu li o Roberto Carlos, eu passei quase um ano lendo a biografia, porque eu fui ler de forma minuciosa. Cada artista que era citado lá dentro, eu ia ler, eu parava a biografia, ia ler aquele artista, baixar a discografia daquele artista, ouvir aquele artista, aí depois é que eu voltava para a biografia. Dicas de livros. Bom, gente, chegou a hora do nosso quadro Dica de Livros. A nossa primeira dica de hoje é o livro Valdetário Carneiro, A Essência da Bala, do jornalista do Rio Grande do Norte, Rafael Barbosa. Ele conta a história de Valdetário Carneiro, um dos maiores bandidos do Nordeste. Já a nossa segunda dica é o livro O Raul que Me Contaram, a história do Maluco Beleza, revisitada por um programa de TV, do jornalista baiano Tiago Ferreira Bittencourt. Como o nome indica, o livro conta toda a história de Raul Seixas, mas tudo pelos depoimentos dos amigos do compositor e cantor. O Trumancast agradece ao professor Lorival Neto e à estudante de jornalismo Maíra Soares por terem contado para nós sua paixão pelo mundo do livro-reportagem. Tomara que esses apaixonados inspirem mais pessoas a conhecer esse universo. Até mais uma edição do Trumancast. Você ouviu Trumancast, o podcast do livro-reportagem. Esse podcast foi produzido por Andréa Liarte, aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, com orientação do professor Dr. Alexandre Zarate Maciel e edição final de Rosana Barros.